É comum as pessoas terem dúvidas a respeito dos dons espirituais na Bíblia. Por isso, meus irmãos, fiz este vídeo explicando tudo sobre os 9 dons espirituais que são dados pelo Espírito Santo, e os seus significados. Neste estudo bíblico, você vai aprender tudo o que a Bíblia fala sobre os 9 dons espirituais, que também são chamados de 9 dons do Espírito Santo, e suas funções. Então, se você possui dúvidas sobre o que são os dons, quem nos dá os dons e como podemos desenvolvê-los, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que eu posto toda semana. Em primeiro lugar, o que são dons espirituais? Os dons espirituais são habilidades que são dadas por Deus para nós, a Igreja. Eles são essenciais para o nosso crescimento individual e também de todo o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre eles em 1 Coríntios capítulo 12 de modo bem detalhado. Então, vale muito a pena você ler este capítulo caso queira aprender mais sobre os dons espirituais. É neste capítulo também que vemos quantos dons espirituais existem. Paulo fala sobre 9 dons espirituais que a igreja pode receber, mas neste mesmo capítulo você vai ver que ele fala sobre dons de prestar ajuda e dons de administração. Agora que sabemos para que servem os dons espirituais, vamos nos aprofundar mais. Em segundo lugar, quais são os dons espirituais? Como falei, na carta aos Coríntios nós podemos aprender sobre os 9 dons espirituais que são dados à igreja, cada um deles com um propósito e um significado diferente. Os 9 dons espirituais são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Além disso, nós podemos dividir os 9 dons espirituais em 3 grupos: dons de fala, dons de revelação e dons de poder, 3 dons para cada um desses grupos. Então ficará organizado dessa forma. Primeiro, dons de fala. Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Segundo, dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Terceiro, dons de poder. Fé, dom de cura, operação de maravilhas. Porém, é importante lembrar que essa divisão não é algo que encontramos na Bíblia. Isso é apenas uma forma de organizar os dons espirituais para estudarmos e compreendermos melhor. Vamos ver agora um pouco sobre cada dom e suas funções. Eu coloquei em uma ordem que seja mais fácil para entender como eles funcionam. Em primeiro lugar, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é quando você tem uma revelação de alguma coisa que já aconteceu ou está acontecendo. Geralmente, é algo em que você precisa refletir sobre o significado do que foi revelado para você. Isso pode acontecer através de um testemunho interior, aquilo que você simplesmente sabe sem ninguém precisar ter falado para você. Por exemplo, visões, sonhos, etc. Um bom exemplo disso está em Atos capítulo 11 versículo 1 ao 18, quando Deus revela a Pedro por meio de uma visão, que a salvação e o batismo no Espírito Santo não eram somente para o povo judeu, mas também aos gentios. Em segundo lugar, palavra de sabedoria. Este dom é bem parecido com a palavra de conhecimento, mas está mais ligado ao futuro. Ele é a revelação de algo, seguido de um conselho. Muitas pessoas o confundem com o dom de profecia, pois eram os profetas do Antigo Testamento que exercitavam este dom, porém na verdade, é a palavra de sabedoria o dom que mais se aproxima daquilo que chamamos de profecia hoje em dia. Vemos muito na Bíblia, em qualquer situação que Deus revela algo para alguém, para que esta pessoa possa aconselhar ou dar um aviso para outra pessoa. Vale ressaltar que esse dom não tem a ver com o conhecimento humano ou sobre ciência. O nome sabedoria se deve ao fato do conselho gerado após a revelação. Em terceiro lugar, discernimento de espíritos. É o terceiro dom de revelação que temos acesso. Ele nos dá a capacidade de perceber o mundo espiritual à nossa volta. Se você já ouviu a voz de Deus audivelmente, se já viu anjos, ou demônios, ou conseguiu identificar espíritos malignos em meio a batalhas espirituais, isso foi uma manifestação do dom de discernimento de espíritos. Esse foi o grupo dos dons de revelação. O próximo grupo que iremos falar é o dons de poder. Em primeiro lugar, dom de cura. Ele é o dom de poder mais simples de explicar. Resumidamente, é a manifestação de qualquer milagre que envolva a cura. Em segundo lugar, o dom da fé.
A fé também é um dom de poder, mas este dom não é igual à fé que temos normalmente. Podemos dizer que é uma fé especial. Este dom é quando ocorrem milagres cujo único propósito é exaltar o reino de Deus, mas é algo que ocorre de forma passiva, ou seja, o milagre acontece com a pessoa que recebe o dom. Talvez fique mais fácil de entender com um exemplo. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ou quando seus amigos foram lançados na fornalha, nenhum deles sofreu dano algum. Isso foi uma manifestação do dom espiritual da fé. A diferença dele para os outros dons de poder é que ele coloca a pessoa em uma vitrine para que todos vejam o milagre, e o reino de Deus seja exaltado por conta disso. É exatamente o que aconteceu com os reis da Síria e da Babilônia, quando viram Deus protegendo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles publicaram decretos que exaltavam ao nosso Deus. Em terceiro lugar, operação de maravilhas. Este dom é quando se manifestam milagres que não sejam nem de cura e nem de fé, ou seja, você realiza o dom de forma ativa e não o recebe. O melhor exemplo disso são os milagres que Jesus realizava, como transformar a água em vinho ou andar sobre as águas. Esse foi o segundo grupo dos dons de poder, e por fim, o grupo que iremos falar é o grupo dos dons de fala. Em primeiro lugar, variedade de línguas. Este dom de fala é muito conhecido pelos pentecostais, porém, ele não se resume somente a falar em línguas estranhas. O dom de variedade de línguas é, como o nome diz, para falar outras línguas. O fato de você não saber o que está sendo dito, não impede que este seja um idioma falado em outro local. Vemos isso claramente em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando os discípulos foram batizados e falaram em outras línguas. Embora a língua fosse estranha para eles que estavam dizendo, os outros judeus ali presentes que eram de países diferentes entenderam tudo o que eles falaram, mesmo sem possuir o dom de interpretação. Ou seja, o dom de variedade de línguas serve para falar qualquer língua, seja ela o que muitos chamam de língua estranha, ou língua dos anjos, ou uma outra língua de um outro idioma. Em segundo lugar, interpretação de línguas. Este dom, como o próprio nome já diz, é quando ocorre a interpretação daquilo que está sendo dito por outra pessoa que se manifesta no dom de variedade de línguas. O legal é que a Bíblia diz que somados, os dons de variedade de línguas e o de interpretação de línguas são iguais ao dom de profecia, como podemos ver em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 5. E em último lugar, o dom da profecia. A melhor forma de explicar este dom é uma fala por meio de uma inspiração de Deus. Este dom geralmente funciona como confirmação de algo que a gente já sabe. Ele serve para 3 propósitos específicos: edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Eu acho que o dom de profecia é um dos dons mais comuns, embora as pessoas não o valorizem tanto, já que ele não é tão chamativo quanto operar milagres ou falar outras línguas. Mas Paulo dá o devido reconhecimento para esse dom, quando fala aos Coríntios em 1 Coríntios capítulo 14. Veja o que está escrito: segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Veja, meu irmão, como Deus é maravilhoso. Os dons espirituais nos são dados visando o bem comum. Ou seja, os dons espirituais são para a edificação da igreja, seu crescimento e amadurecimento. Além disso, serve também como sinal para aqueles que ainda não acreditam em Deus. Afinal, quando vemos alguma manifestação dos dons de poder, é bem difícil ignorar. É Deus quem nos dá os dons através do Espírito Santo, Ele que separa os dons para as pessoas e nos ajuda a exercê-los, como podemos ver neste texto. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 11. Então, fica claro que é o Espírito Santo quem reparte os dons entre os irmãos, por isso, muitas pessoas se movem em algum dom e outros não. Porém, todos nós temos acesso a estes 9 dons espirituais, só precisamos buscá-los. A melhor forma de desenvolver um dom espiritual é praticando, assim como um músico, que embora saiba as notas e os acordes, só ficará bom se praticar. Portanto, meus irmãos, se você quer exercer um desses dons, peça ao Espírito Santo, para que ele lhe ajude a desenvolver os dons espirituais. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que eu posto toda semana. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.